Fria foi um período marcado por fortes disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética no campo cultural, político, espacial e militar. Se gostou do tema, não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho da notificação e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que eu postar. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje iremos analisar a Guerra Fria. Então, pega papel e caneta, vem comigo e roda a vinheta. Foi um período de 1947 a 1991, momento logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi marcado pelas disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Vale ressaltar que, apesar de lutarem ao mesmo lado no grupo dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial e vencerem um conflito, por conta da expansão da influência dessas potências, uma grande disputa por poder foi desenvolvida a partir de ideologias diferentes. Logo após a Segunda Guerra Mundial, nasceram planos econômicos e militares de ambos os lados visando fortalecer as suas alianças com outros países. Os Estados Unidos criaram o Plano Marshall para ajudar economicamente os países aliados que sofreram com a guerra, criou a OTAN, Organização do Tratado do Norte, que inclusive a gente tem ouvido falar muito ultimamente, para proteger militarmente os países capitalistas contra o avanço do comunismo, e criou também a CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana, para ajudar com informações, investigações e tudo que fosse preciso. Por outro lado, a União Soviética criou o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, para ajudar economicamente os países do leste europeu, que também sofreram com a guerra, fez o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar para ajudar os países amigos e combater as investidas do capitalismo. E, por último, criou a KGB, que é o Comitê de Segurança do Estado, visando proteger e obter informações para os soviéticos. Com todas essas questões, os Estados Unidos e a União Soviética visavam fortalecer e expandir suas influências sobre outros territórios, assim cada vez mais mostrando a bipolarização do mundo. O momento que foi visto como o ponto de partida foi o discurso feito pelo Henry Truman, que era presidente dos Estados Unidos em 1947, quando ele expôs a necessidade de combater o avanço do comunismo pelo mundo. Para tal, todo o apoio financeiro e militar seria dado a partir da doutrina Truman. Realidade que já deixou os soviéticos atentos sobre os interesses dos norte-americanos contra o seu avanço. Em 1949, a União Soviética passou a desenvolver o seu arsenal de bombas nucleares, já que os Estados Unidos já tinham mostrado o seu poder bélico com as bombas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Simbolicamente, a Guerra Fria teve o Muro de Berlim como algo que concretizava a bipolarização do mundo, já que, após a Alemanha ter perdido a guerra, a sua capital, Berlim, e o seu território foi dividido em 4 partes de influência que eram dominados pela União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França em 1945. Sendo que a área dominada pelos soviéticos ficou conhecida como Alemanha Oriental e a parte dominada pelos ingleses, norte-americanos e franceses ficou conhecida como Alemanha Ocidental. Então, a parte da Alemanha Ocidental representava o capitalismo e a parte oriental o socialismo. Com receio das alianças entre os Estados Unidos, França e Inglaterra, em 1948, Stalin decretou o bloqueio de Berlim, visando enfraquecer o lado ocidental da Alemanha com o impedimento da entrada de mantimentos e produtos por vias terrestres e pelos rios. Com o desenvolvimento e a recuperação econômica da parte ocidental, que contou com um grande investimento dos Estados Unidos, muitas pessoas passaram a sair da parte oriental e irem para o outro lado, o que gerou bastante descontentamento entre os soviéticos. Além disso, por haver uma livre circulação de civis e militares de um lado para o outro, os soviéticos resolveram construir o Muro de Berlim em 1961 para impedir que o seu poder entrasse em colapso e evitar a fuga de pessoas do território. Com a construção do Muro de Berlim, muitas famílias, amigos, conhecidos foram separados e nunca mais se viram até a queda do muro em 1989.
Durante os mais de 40 anos de Guerra Fria, houve a bipolarização do mundo entre os Estados Unidos, que defendiam o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o socialismo. Essas potências entraram em grande disputa ideológica, política, cultural, social, militar e espacial, visando consolidar a sua hegemonia e mostrar o tamanho do seu poder. Mas por que a Guerra Fria se chama Guerra Fria? É porque aconteceu no Polo Norte ou no Polo Sul? Será? Não. Bem, a Guerra Fria leva esse nome porque não houve um conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Todas as desavenças ocorreram mais no plano cultural, tecnológico e militar. Mas isso não quer dizer que essas potências não apoiaram conflitos que ocorreram durante o período em outros países ou que não exerceram influência em outros territórios. Até porque os outros países tiveram que escolher um lado para ajudar no processo de expansão de um dos blocos. Por exemplo, aqui no Brasil e em vários países da América Latina, como na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia, houveram ditaduras militares que foram apoiadas pelos Estados Unidos sobre a justificativa que estavam combatendo o avanço do comunismo sobre os países. O que sabemos que só foram coisas inventadas para legitimar a instauração de regimes que possibilitassem o maior controle das estruturas sociais de cada nação de acordo com o capitalismo. Para além, houveram guerras de grandes proporções que contaram com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, que deixaram um grande rastro de destruição e que até hoje esses países sentem os contrastes desse conflito. Então, podemos perceber como a guerra foi fria, levando em consideração a realidade das grandes potências que não foram para um confronto direto como durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque nos países periféricos muitas coisas aconteceram. Com o decorrer da Guerra Fria, as disputas que foram sendo desenvolvidas nas áreas tecnológicas, culturais e pela exploração do espaço resultaram em várias ações por parte das grandes potências que queriam cada vez mais consolidar o seu poder. Agora iremos analisar alguns pontos. No meio cultural, a indústria cinematográfica e todos os outros meios de comunicação foram utilizados por ambos os lados para construir uma ideia negativa do opositor e se colocar enquanto grande potência mundial. É muito comum jornais, filmes e revistas em quadrinhos da época abordarem essas questões. Outro ponto importante desse período foi a corrida armamentista, que com os avanços tecnológicos foi possível cada vez mais desenvolver armas mais potentes e em maiores quantidades para os Estados Unidos e para a União Soviética, o que poderia resultar em uma guerra nuclear e destruição do planeta. Por último, a corrida espacial foi uma questão de grande embate entre os norte-americanos e os soviéticos, porque ambos os lados queriam mostrar como estavam aptos para explorarem o espaço, assim reafirmando a sua superioridade tecnológica. Nessa corrida, os soviéticos saíram na frente, conseguiram enviar um satélite artificial ao espaço em 1957, o Sputnik, e em 1960 mandou o primeiro foguete tripulado com um ser vivo, e já em 1961 o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano foi ao espaço. Mas quem marcou a corrida espacial foram os norte-americanos ao levar o primeiro homem à Lua em 1969. Inclusive, tem um filme muito bom que aborda essa questão. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Já tem vídeo aqui no canal sobre o filme. Eu super indico. Como é um filme de difícil acesso, no próprio vídeo que eu faço a análise, deixei o link para vocês assistirem ao filme logo na descrição. Vou deixar o link aqui no card e ao final do vídeo, então confiram e depois me digam o que acharam. Dando continuidade, um período que é considerado como de grande tensão da Guerra Fria foi a crise dos mísseis de Cuba. E Cuba já tinha uma aproximação muito próxima com a União Soviética, porque, liderado por alguns integrantes como Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, Cuba já tinha passado pela sua revolução em 1959 e tinha se tornado socialista. E após um acordo entre os soviéticos e os cubanos, em 1962, a União Soviética instalou uma base militar na ilha cubana, visando fazer um possível ataque aos Estados Unidos. Após os Estados Unidos descobrirem a base militar, impuseram um bloqueio a Cuba e passaram a negociar a retirada dos mísseis.
A crise dos mísseis também ficou conhecida como a crise dos 13 dias, que abalaram o mundo, porque ali poderia ser o início de outra guerra mundial. Com o avançar das negociações, ficou definido que a União Soviética tiraria os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraria sua base militar da Turquia, assim evitando o conflito. A Guerra Fria chegou ao fim a partir de dois marcos históricos que são colocados como bem importantes. Iremos analisá-los. Ao longo dos anos, uma crise política e econômica foi abalando a União Soviética, o que se reafirmou através da queda do Muro de Berlim em 1989, assim tendo a reunificação da Alemanha. A queda do Muro de Berlim significou simbolicamente a desestruturação do bloco socialista e o fim da Guerra Fria. Mas foi o segundo acontecimento que é tido como marco para o fim da Guerra Fria, que foi a queda da União Soviética em 1991. Apesar da Guerra Fria ter acabado, até hoje o mundo vive realidades que são reflexos desse período, como o que vem acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e a grande guerra capitalista ao inimigo invisível, que é o comunismo, questão que também é utilizada por muitas vezes para justificar atrocidades e ações que são feitas contra nações. Então, de maneira geral, podemos perceber como a Guerra Fria foi um período de grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, marcado pelas disputas culturais, econômicas, ideológicas e tecnológicas ao longo de mais de 40 anos. Mas vale ressaltar que, apesar de não terem se enfrentado diretamente, vários países sentiram e ainda vivem as consequências da Guerra Fria. Por aqui vou encerrando o vídeo, espero que vocês tenham compreendido o que foi a Guerra Fria e todo o processo. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir para incentivar o meu trabalho. Se não é inscrito no canal, inscreva-se! Que aqui sempre estou postando esse tipo de conteúdo para te ajudar na compreensão de várias temáticas históricas. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, como também deixe dicas e sugestões. Quero te convidar a me seguir no Instagram, Gleicia Santos. Lá sempre estou postando conteúdo de história, dicas para o Enem e um pouco do meu dia a dia. Te aguardo lá. Tchau, tchau e até a próxima.